E a nossa dica de saúde é com o doutor José Benedito, oftalmologista, que realmente falou em oftalmo, né, doutor? Boa tarde a todos e que essa entrevista seja útil para as pessoas serem melhor orientadas e a atenção aos olhos serem mais cuidadosas, né? A Solange vem então com algumas perguntas, a gente vai tentar orientar vocês. Doutor, como está o conteúdo da população sobre a saúde ocular? Hoje nós temos acesso à medicina de grupo, a cooperativas, né, como a Unimed, por exemplo, e a assistência médica, ela ficou mais acessível, num valor que a maioria das pessoas que trabalham conseguem pagar. Então, apenas como usar esses planos de saúde corretamente é que é importante. As pessoas precisam ser melhor orientadas no sentido de não se automedicarem, não ficarem sem menosprezar os profissionais farmacêuticos, mas não ficarem sempre sendo orientados ou procurando orientação do profissional farmacêutico, né? E tem uma formação diferente da do médico, que tem uma responsabilidade sobre o corpo humano como um todo, não só sobre o órgão no caso do olho que a gente está falando, né? Então é muito importante que as pessoas tenham também uma maneira de olhar, né, a sua saúde, não só procurando os planos de saúde para que possam ter em qualquer momento assistência, mas também mesmo aqueles que procuram a rede pública, que sejam também conscientes e procurem um médico, por mais difícil que seja uma consulta ou acessibilidade ao médico, né, do SUS, da rede pública, mesmo assim eles estão ali profissionais treinados e na maior parte das vezes com boa vontade de dar a assistência correta. As pessoas estão se cuidando mais ou o descuido está crescendo? Olha, tem duas formas de responder essa pergunta. A primeira é de que a facilidade a acessibilidade às cooperativas de assistência médica, elas permitem que os pacientes, as pessoas, os doentes, procurem a assistência. Mas, ao mesmo tempo, a facilidade de se comprar óculos, né, em farmácias, em lojinhas do Paraguai de R$ 1,99, aumentou bastante. A acessibilidade a medicamentos, nós temos farmácias em todas as esquinas da cidade, né, e pessoas, às vezes, que procuram resolver de uma forma superficial aquele problema que ela está momentaneamente, como um lanche rápido, né? Mas com a saúde a gente não pode pensar dessa forma. Então é muito importante cuidado com os óculos comprados no Paraguai, cuidado com os óculos de sol, de camelô, mesmo de boutiques, eles não têm regulamentação pelo Inmetro. É preciso tomar cuidado com colírios de origem duvidosa, cuidado com vitaminas que se compram em lojas dessas que vêm de origem também duvidosa, não também menosprezando o comércio do Paraguai, mas assim, a origem daquilo ali não é de responsabilidade do comerciante que está vendendo, mas da indústria que foi, né, a fabricante. E nós sabemos que não há regulamentação nesse sentido. O Inmetro não tem acesso a esse tipo de medicamento. Quais são os problemas que atualmente mais atingem a visão? De um modo assim, mais simples, né, as alergias são as mais comuns afecções que atingem os olhos,
das pessoas, né? E do ponto de vista de defeitos, né, aumentou bastante por causa dos eletrônicos, né? Computador, os celulares cada vez mais poderosos, com joguinhos, né? Como os joguinhos eletrônicos, os iPad, iPod, enfim, as TVs coloridas. Então, as pessoas hoje precisam corrigir seus defeitos visuais, astigmatismo, miopia, hipermetropia com mais frequência. As profissões, praticamente todas, com exceção lavoura ou serviços mais físicos, né, que exigem mais o físico do homem, a maior parte delas usa os meios eletrônicos, o computador. E então as crianças já vão para a escola e já começam a desenvolver defeitos, logo elas já têm que corrigir esses defeitos, senão o desempenho na escola começa a cair, né? Doutor, não estava nem no meu conteúdo aqui, mas o senhor disse assim que hoje, como as crianças hoje mais cedo estão usando computador, o senhor acredita que no futuro vai ter mais problema ocular? Porque antes criança brincava mais de boneca, né, de carrinho. Hoje eu vejo criança, né, eu costumo sempre ir ao shopping, eu sei mentira, eu vi criança de 4 aninhos, 3 aninhos lá com o celular. Qual o conselho que o senhor dá para a mãe que está nos assistindo? Limitar, né? Vamos colocar didaticamente uma coisa. Como é que a escola, né, esquematiza uma série de aulas? A criança vai para a escola, fica lá 6 horas, né? Então, como é que a direção da escola faz? Ela divide as aulas, divide 50 minutos, 15 de intervalo, né? Divide em 45 minutos, 10 de intervalo. Então, há um intervalo para que a visão se torne descansada, para que a criança assimile aquela matéria, depois já passa para uma outra matéria. Dá tempo de a criança comer alguma coisa, de ir ao banheiro, de fazer alguma higiene mental, até para assimilar aquela matéria anterior, né? E está pronta para a próxima. Assim deve ser o horário, né, estabelecido pelos pais em relação à criança. Então, a criança que fica ali meia hora, 40 minutos, ela deve ser orientada a interromper aquele brinquedo e fazer outra coisa que não seja, né, forçar o olho num jogo, numa televisão. Então, isso é sadio. Isso a gente chama em oftalmo de higiene ocular. E a criança que fica, por exemplo, assim, de 2 horas e meia em frente um computador, uma brincadeira, ela vai ter dano. Essa criança, talvez a gente não possa dizer que ela vai ter danos, mas ela vai manifestar sintomas com mais frequência, ela vai manifestar um cansaço visual, com certeza, muito mais intenso, e essa criança, com certeza, se ela tiver predisposição hereditária, ela também vai manifestar mais precocemente a necessidade de uso de óculos. Então, mamãe, papai, ó, né, que nem o doutor disse, vamos limitar aí o uso, né, de internet, esses joguinhos. Deu 40 minutos, né, doutor? Vai tomar uma água, vai almoçar, vai para outra coisa. Andar de bicicleta, jogar bola, fazer uma atividade completamente diferente, joga bolinha, joga outras coisas, né? Mas como hoje a questão da segurança, os pais têm que segurar as crianças no apartamento ou dentro de casa, então tem sempre o quintal ali para fazer alguma atividade que vá, né, usar o físico e não a visão. Doutor, quais são os males mais perigosos para a visão? Então, vamos pensar em duas coisas, né? Uma que é aquilo que a gente pode provocar e aquelas coisas que a gente não tem como evitar. Então, as que a gente pode provocar, nós acabamos de falar, né? Que você educar seus filhos desde cedo, como você orienta também seus filhos a escovar os dentinhos, a tomar banho, a fazer a sua higiene pessoal. Para evitar doenças, você também ensina a lavar as mãos antes de uma refeição. Você também vai ensinar essas crianças
a cuidar, né, para não ficar exageradamente com os eletrônicos, os joguinhos por muito tempo, né? Você vai orientar essa criança a ter um descanso, um repouso de algumas horas depois que vem da escola. Você não vai deixar essa criança se alimentar e, né, imediatamente ir para o estudo. Então, são as coisas que a gente pode evitar. As coisas que a gente não pode evitar e que se a gente colocar como gravidade, você é afetado por uma doença, então a gente vai ver hipertensão arterial, que você pode, com ela descontrolada, você pode ter hemorragias de retina. Se você tem uma alta miopia, você tem mais chance de ter descolamento, então você precisa frequentar o seu oftalmo a cada ano para que ele faça uma avaliação para ver se não tem rasgadura, se não tem áreas de degeneração, para que aquele local não se torne uma maior chance de ter o descolamento. Os diabéticos que precisam, desde que descobrem a doença, sempre estar no oftalmologista fazendo fundo de olho, medindo pressão ocular, cuidando para que não comam aquilo que, né, gostariam de comer, mas comam o que podem comer, não bebam o que não podem comer, não bebam o que querem beber, mas bebam o que podem beber. Por quê? A saúde é uma poupança. Você, diabético, você vai poupar a sua saúde comendo corretamente, bebendo corretamente, né? Senão você morre pela boca. É uma doença que é companheira eterna, não tem cura, então a gente precisa olhar, e ela talvez seja, entre todas, a doença mais grave que nós temos hoje, né, afetando a população mundial. E em quanto tempo, né, uma pessoa diabética tem que estar fazendo um exame de fundo de olho? O diabético normal, que leva a sua doença bem controladinha, tem um endocrinologista que acompanha o metabolismo dela, né? Essa pessoa, ela pode visitar o oftalmo uma vez por ano. Agora, aquela pessoa que tem um diabético resistente, que depende da insulina, que é um diabético já com um pouco mais de resistência ao tratamento, o próprio paciente que às vezes abusa mais da bebida ou da comida. Então esse precisa de uma vigilância mais de perto, porque vão acontecer as alterações sem que ele perceba, e o oftalmo já pode, né, preventivamente atuar, evitando um dano maior e também no futuro uma lesão que poderá levar essa pessoa a uma diminuição, uma redução da acuidade visual. Qual é o cenário para o futuro? Eu acho que a medicina ela evoluiu bastante, a nossa parte, né, de médicos em atuar, orientando, a mídia fazendo também a sua parte, como aqui o programa da Solange. A gente vê que a televisão, as revistas, os jornais, nós temos muitos acessos à internet, né? A internet tem tanto coisas boas como tem coisas ruins. Então, você sabendo usar, ela torna-se uma ferramenta, um dispositivo que é importantíssimo para a nossa orientação. Mas vamos pensar assim que hoje a acessibilidade a informações nos orienta de uma forma geral muito mais do que orientou nossos pais, né? Então a gente pode usar esses meios para que a gente possa enriquecer nosso conhecimento, não nos tornarmos médicos, mas a gente pode enriquecer o conhecimento e usar esse conhecimento para benefício da nossa família, especialmente fazendo com que os filhos cresçam com essas informações e vão também multiplicar essa informação para os coleguinhas, para as famílias que às vezes não dão tanta importância para essas coisas, né? E dessa forma
eu acho que o cenário é para uma melhora, para um cuidado, uma atenção maior com relação à saúde, principalmente, especialmente a dos olhos, né? Tem sido bastante raro. Quando eu comecei a medicina, né, eu via muita úlcera de córnea, muito berne nos olhos, né? E hoje a gente tem muito pouco isso, ou quase nada, né? Porque há um conhecimento, uma multiplicação do conhecimento e as pessoas têm sido protegidas por isso. Para terminar, doutor, dá para ter esperança de uma população mais consciente, né? Que nem o senhor mesmo disse, uma população consciente de não estar usando determinado óculos e saber como... Dá para ter? Dá sim. Essa sua entrevista já tem, né, um papel de orientação e eu creio que em todas as famílias há sempre um membro que é sensato, que percebe, mesmo sabendo que está errado, tendo óculos em casa, ele sabe que é para um uso esporádico, esporadicamente ele dá aquela usadinha, mas não fica usando com frequência, né? A maior parte vai ao médico, tem acesso, os médicos estão mais acessíveis, eu acredito, a uma parcela grande da população. Não vou dizer que todo mundo pode pagar um plano de saúde, porque não pode, né? Uma boa parte usa ainda a rede pública, é mais difícil, o volume de pessoas que procuram a rede pública é grande, o número, mas tem como usar, e o número de profissionais também é limitado, mas vamos imaginar que com bom senso nós podemos evitar muita coisa, né? Uma das coisas usadas aqui pela Solange é o óculos do Paraguai, o óculos que você compra aí em farmácia. Óculos são feitos aos milhões na China e são distribuídos no mundo todo. Eles têm uma qualidade ótica, a gente até viu várias dessas lentes, e uma qualidade ótica bastante razoável pelo preço que elas custam, né? Mas assim, vamos pensar na distância entre os olhos. Nós temos entre um olho e o outro uma distância, mas do nariz para o olho direito tem uma medida, do nariz para o olho esquerdo tem outra medida. Às vezes um olho é mais baixo que o outro, e o profissional da ótica, ele tira essas medidas e corrige essas distâncias, né? E esses óculos, eles não têm essas medidas, eles vêm né, numa medida universal e, em geral, isso não é sadio para os olhos, né? Tá certo? Então, acho que é isso mesmo. O doutor falando, eu estava me lembrando que quem aí, minha amiga, né, que já me visitou a 25 de março, a 25 de março tem aquelas pessoas com um monte de óculos, sabe o que eles fazem, doutor? Eles têm um papelzinho para você ler, aí você coloca o óculos. E se você conseguir ler direito, É como se fazia no século passado, né? No final do século XIX, assim, e século XX, boa parte do século XX, pelo menos a metade, era assim que fazia, né? Mas hoje não. Hoje nós temos o oftalmo, não é tão difícil, e a gente pode... tem a acessibilidade, os óculos também não são tão caros como eram antigamente, né? Acho que dá para todo mundo fazer um sacrifíciozinho e ter um bom óculos, ter um bom exame, baseado num bom exame, ter também um bom óculos, né? Porque tem aquele ditado que diz assim, né, doutor, o barato sai caro. Com certeza. No caso do óculos, não há assim grandes consequências, grandes lesões, mas no caso de uma doença, de um medicamento mal usado, né, de uma orientação mal feita e também de uma vida assim desregrada, uma pessoa que não obedece, ela se revolta contra a doença. É preciso aceitar, a doença existe, assim como o pecado, a doença é uma consequência da nossa degradação. A humanidade, ela caminha mesmo dessa forma, não há como a gente reverter. Existe um fim para tudo, então nós temos que pensar que preciso ser inteligente, a gente precisa usar a ciência e o conhecimento
que Deus nos deu, para que ela defenda a gente, proteja a gente, e não que ela nos agrida, né? E para terminar, olha, cada dica de saúde, doutor, tenho certeza, e eu vou voltar, tá, doutor? Cada 15 dias vou estar aqui tendo uma dica. Mas para terminar, eu sei que o senhor faz filosofia. Lembra que eu perguntei que toda entrevista, no final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Porque hoje o povo está tão carente, uma mensagem de carinho, uma mensagem que realmente Deus existe, né? Bom, para mim é uma alegria falar de Jesus. Eu me sinto honrado até por ter essa oportunidade. Mas uma das coisas que eu tenho visto é que as pessoas têm olhado para o futuro. E nós falamos alguma coisa de futuro em saúde aqui, né? Mas eu tenho ouvido pessoas muito tristes ultimamente. O final da vida de pessoas que não conhecem a Deus é muito triste, é muito frio, é muito vazio e parece ser sem sentido. Mas eu queria então deixar uma mensagem para essas pessoas. Jesus disse pessoalmente para os discípulos dele, quando ele estava para ascender ao céu, né, uma semana antes dele ir para a cruz, ele disse aos discípulos dele que não se preocupassem, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Eu na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar e voltarei. Então, a mensagem que eu queria deixar é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e isso não é uma coisa que você pode acreditar ou não acreditar. Isso vai acontecer. Então, espere, creia em Jesus, espere por Jesus. Ele vai restaurar esse planeta, ele vai nos levar para morar com ele.